Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. No processo chamado canalização, meu parceiro dá um passo para o lado. E então, através do que vocês chamam de um portal da pineal, vem uma corrente pura de intuição em tempo real. Ela é empregada de uma forma que vocês definiriam como canalização. Nesse processo, é importante que os filtros do meu parceiro fiquem de lado também. Filtros de julgamento, de retidão, do que ele sente que as coisas deveriam ser. É isso que ele tem praticado e nós chegamos a um ponto onde podemos abrir para um nível em que haverá aqueles nesta reunião que podem discernir que é verdadeiro. É com isso que nós contamos que em um lugar como este, como a comitiva, que é basicamente uma que pertence a vocês ao redor deles, vocês sentiriam a integridade da verdade. Vocês veriam que não existe agenda a não ser uma alegria de parabenização do que está acontecendo nesta manhã. Eu disse a vocês que não havia tal coisa como predestinação, que o ser humano está aberto para a escolha. E durante esse dia, as apresentações da ciência, pesquisas de eventos mundiais. E durante esse dia, as apresentações da ciência, pesquisas de eventos mundiais e todas as coisas que foram apresentadas para vocês, da forma como foram apresentadas, ocorrem da mesma forma. Será que os humanos têm a escolha de sair de um velho paradigma e conquistar uns aos outros, de ódio e literalmente mudar o que chamam de natureza humana? Essa tem sido a premissa durante todo o tempo. E agora vocês ouviram de outros que não são canais, que não têm a estigma do homem que se senta na cadeira, que chama o espírito do outro lado do véu, mas ao contrário, com os que literalmente afirmaram para vocês que há forças invisíveis que literalmente temperam como vocês agem. A afirmação foi feita de que o corpo humano é capaz de gerar uma força chamada crença, e que isto é visto pelas células, e então elas mudam. Será que o corpo humano está esperando que vocês tornem disponíveis esses tipos de forças invisíveis? Vocês acreditam? E não é a primeira vez que nós fazemos essa pergunta. Então, eu quero expandir sobre isso. Nas últimas 3 semanas e mais, eu comecei a dar a vocês informações sobre um sistema de ajuda que eu chamarei de uma aceleração para a iluminação. Isso segue as linhas do que tem sido ensinado hoje sobre os potenciais e as possibilidades que existem dentro do corpo humano. Algumas dessas coisas vocês podem ter ouvido antes, mas eu as coleto e reúno como um pacote único, à sombra da montanha, para que vocês possam ouvir isso diretamente. De uma forma sucinta, queridos seres humanos, eu darei 4 atributos que eu chamarei de o serviço de ajuda que está agora disponível para vocês e que é novo. É novo porque há tantas coisas novas. Vocês passaram o marcador. Outros tipos de pontos e decisões em civilizações deste planeta falharam, mas não vocês. Vocês estão examinando cuidadosamente e olhando para isso neste momento. Velha alma, nós dissemos que a bola de neve do potencial está gritando, e ela está. Nós sabemos a partir de um ponto de vista de uma cena maior, muito mais do que vocês podem ver. Por todo esse globo, há aqueles olhando para os mesmos potenciais, as mesmas possibilidades que vocês estão olhando. E agora eu apresento a vocês o sistema de caminho acelerado. Será que a crença é mais poderosa hoje do que jamais foi anteriormente? Na verdade, essa força invisível, criada a partir daquilo que vocês chamam de sua mente, pode disparar coisas que são enormes ao seu redor, mudando o ambiente e muito mais. Espere algumas controvérsias, pois sempre há. Nós pensamos fora da caixa. Eu quero que vocês joguem fora tudo o que vocês pensaram que sabiam e ouçam. E a primeira coisa que nós vamos fazer é que nós vamos falar sobre a sabedoria inata, o sistema do corpo inteligente que é baseado em pensamentos intuitivos. Ele não vem das sinapses, e nós já dissemos isso antes. Em todas as canalizações sobre isso, nós demos a vocês que o cérebro é bom no que ele faz.
O cérebro é um computador que armazena informações e as devolve a vocês. E quando estimulado, o cérebro ajuda vocês a decidirem o que fazer sobre o estímulo que foi apresentado, baseado naquele dado, naquele registro de informação. Isto não é intuitivo. Pensamentos intuitivos não se parecem com o cérebro sináptico. Ele vem e vai tão rapidamente. Quero dizer algo a vocês. Há um outro tipo de comunicação entre aquilo que vocês chamam de o espírito, a força espiritual e você. E ela vem de formas completamente separadas e diferentes através do que nós chamaremos a pineal. Há mais coisas envolvidas nisso, vamos chamar de um sistema inteligente inato do corpo que vai buscar diferentes tipos de coisas. Um caminho mais rápido para que vocês tenham melhores pensamentos intuitivos, inteligência inata. Essa inteligência inata, que agora está começando a ter uma energia maior, e é isso o registro acástico do ser humano, e nós dissemos isso antes, começará a lembrar da última vez que você esteve aqui e daquela vez antes daquela. É possível que vocês não precisem começar do zero toda vez que vocês chegam. Outros mamíferos não, mas vocês sim. É possível que vocês pudessem despertar e lembrar-se de certos tipos de coisas. Outros animais fazem isso. Por que vocês não? É porque vocês não lembrariam a sabedoria que vocês desenvolvem nessa época agora. Imagine um sistema de aceleração onde vocês despertam na próxima vida e não precisam passar pelos mesmos erros desta vida. Imaginem isso. Imaginem vocês despertando e se lembrando: estou aqui novamente, sim, é real, eu já vivi antes. Imagine que esses são tipos de coisas que alguns de vocês ainda não estão certos disso. Imagine despertar para isso. A sabedoria inata é parte do corpo que ouve a crença. Ela acessa o registro acástico e começa a dar a vocês a informação porque sabe, não o que você está tentando, não o que você deseja fazer, mas o que você acredita nisso, que você o possui, que você está investindo nisso com seu coração. E esse é apenas um dos 4 sistemas. O segundo sistema é o sistema pineal. E isso é a comunicação. Comunicação com o outro lado do véu através da intuição, que está ligada, é claro, com a inteligência inata, mais uma comunicação melhor. Não apenas melhor para que você possa ver as coisas, conhecer as coisas, para que possa saber que você tem contato. Agora ouçam. E quando você está em um mau humor, ao invés do cérebro assumir o coração e todas as outras coisas que vocês viram hoje, as comunicações permanecem abertas e vocês não têm certas reações. Como vocês pensam que os mestres lidavam com o estresse? Eu gostaria que vocês lidassem com isso da mesma forma. O que eu quero dizer a vocês é que há um sistema de aceleração através da pineal do corpo humano que está pronto para fazer com que o DNA funcione melhor. E naquele processo há uma instabilidade, o que nós chamaremos de o fator de autoequilíbrio, onde o ser humano será capaz de autoequilibrar-se instantaneamente, imediatamente, não importa qual seja a situação analisada, e permanecer centrado. Isso é evolução. Isso é um sistema espiritual, meus queridos, porque a força invisível chamada espírito, chamada Deus, lê a sua crença e começa a alterar as coisas baseado naquilo que você está oferecendo. E isso está em cada parte da natureza. Esse é o número 2. Agora começa a ficar mais esquisito. Essas são as controvérsias. Ouçam cuidadosamente, meu parceiro. Eu quero que você apresente isso de forma acurada e para que não haja medo aqui. Se você fosse visitar o cosmos e conversasse com a vida inteligente que está lá e que tem estado por milhões de anos antes da vida neste planeta, eles diriam a vocês como o tempo é medido entre eles. Há uma consciência de velocidade de todas as estrelas e sistemas solares ao redor do centro da galáxia. E este é o padrão. Ele é uma velocidade consistente. Portanto, toda a vida sabe o que é. Portanto, quando um sistema estelar conversa com outro,
Eles podem se relacionar com o que vocês chamariam de o ano cósmico, mas já é a palavra ano, não está no vocabulário deles. Eles chamam de revoluções do redor do meio. Esse é o tempo que demora para o seu sistema solar fazer uma revolução ao redor do centro da galáxia, nessa galáxia em espiral. E isto é o que todos eles têm em comum. Quantas revoluções vocês tiveram, queridos seres humanos? E a resposta é: vocês não tiveram nem mesmo uma. 230 milhões de anos para dar uma volta. E o que eu estou dizendo é isso. Isso significa que há partes no espaço que vocês nunca encontraram antes de civilizações humanas. E se eu dissesse a vocês que vocês estão entrando em um agora, que foi pré-organizado, não predestinado, mas sempre esteve lá, caso vocês seguissem com o tempo apropriado. E nesse espaço agora fale lentamente, meu parceiro. Nesse espaço há um diferente tipo de física, representado pelo que os cientistas veem como eles consideram uma irradiação, que é nova, na qual o sistema solar agora está entrando. A primeira reação emocional que vocês teriam é o medo, pois esta irradiação começará a interceptar a heliosfera do Sol, que é o campo magnético do Sol. A heliosfera do Sol é o que intercepta o campo magnético da Terra, do planeta Terra. O campo magnético faz várias coisas para vocês. Ele protege vocês daquelas coisas que o Sol irradia, que poderia ser prejudicial. Mas, além disso, é um processo de comunicação e indulgência, e ele transfere o que quer que seja que a heliosfera do Sol esteja emitindo diretamente para vocês. Isso vai diretamente para o corpo humano. Vocês estão dentro de um campo magnético. Seu DNA não é uma partícula quântica, meus queridos, mas o seu DNA tem atributos quânticos. Você sabia que o seu DNA literalmente pode afetar o spin dos elétrons no campo quântico? Isso deve dizer um pouco mais sobre o que pode estar lá e o que nós chamaremos o campo entrelaçado do DNA. Centenas de trilhões de partes do DNA, todas conhecem e estão juntas, a mesma coisa. A nova irradiação que o sistema solar está entrando é projetada para melhorar o seu DNA, um sistema de aceleração para a civilização, e eles conseguiriam para então serem capazes de fazer o que os pleiadianos fizeram e outros planetas fizeram, para evoluir mais rápido e mais aceleradamente através da crença em um mundo sem guerra, para promover invenções, para resolver problemas que não tinham solução em 3 dimensões que vocês têm agora. Esse é o terceiro. Não temam essas coisas. Haverá alguns cientistas que verão aquilo pelo que é e os outros que ficarão alarmados, e eu quero que vocês discernam quando virem isso. O último, que eu chamarei de totalmente esquisito, e é possível que o seu DNA não é daqui. E se é, de onde é? As 7 irmãs, os pais sementes, os semeadores, os pleiadianos, têm um sistema de despertar de caminho acelerado. Há cápsulas do tempo por todo o planeta. Há 24 delas, 12 pares, mas essas cápsulas do tempo não são cápsulas escondidas. Não são cápsulas de coisas que foram colocadas. São portas para se abrirem no tempo correto. E elas se abrem baseadas em uma coisa, não um relógio, não um relógio, estão ouvindo? Baseado em crença humana. Isso soa como um tema. O que você fará com isso? Se você ficará por aí esperando que funcione, não vai funcionar. Se você gerar o campo invisível da crença, puxando a comunicação da intuição e do registro acástico, começando a perceber que você é muito maior do que qualquer um jamais disse que você era, e que você não nasce em pecado, mas você nasce magnífico. E você é aquele que dirige o barco da sua vida, e você pode levá-lo para onde você quiser. Essa crença que vai impulsionar as cápsulas do tempo para se abrirem, e quando elas se abrirem, elas darão a vocês o que nós dissemos antes. Quando o tempo for apropriado, as leis faltantes da física, o mecanismo quântico da vida, as invenções que faltam para a Terra,
e que ela terá habilidades de ver os campos quânticos usando lentes de plasma, e vocês o verão. Já disse isso antes, já compartilhei isso uma vez mais. A primeira coisa que os cientistas serão capazes de ver com essas novas lentes é que a humanidade é quântica, que o DNA tem um campo quântico. E eles virarão para os animais, para as rochas, para as árvores, até mesmo a vida que eles veem no ar. Um novo conceito de vida vai se abrir para eles e eles precisarão reescrever tudo, toda a ciência devido a isso. Isso vira uma esquina, uma página que não pode ser subestimada, um caminho acelerado diretamente para o tipo de desenvolvimento científico que vai manter vocês vivos através do seu próprio pensamento, que vocês compreendem o que está faltando. Agora, movendo para fora de 3 dimensões para um estado de consciência mais elevada, e a consciência irá resolver os problemas, essas não são invenções que poderão ser dadas a vocês, aparatos, tecnologia. Isso será algo que entrará em seu DNA e expandirá para que você possa ter uma consciência por si mesmo, pensando fora da caixa, resolvendo os problemas um de cada vez, saindo do modo de sobrevivência, saindo do modo de conquista, começando a ver os outros seres humanos de forma diferente. Esta é a mensagem para a noite. Mas qual é a mensagem geral? Eu quero que vocês compreendam isso. Eu quero que você acredite nisso. Há um sistema que realmente há, é mais do que apenas o corpo humano e as células. O sistema inclui coisas que talvez você tenha pensado que são estranhas, esquisitas, mas isto é parte de um pensamento evoluído, uma afirmação que foi feita de que vocês nunca mais voltarão ao normal, porque o normal já mudou. O que vocês pensam que a medicina pensava quando foi apresentado a eles o conceito dos germes, coisas invisíveis que podem matar vocês? Que estranho. Que coisa mais nova, que coisa mais esotérica. E então, o advento do microscópio, isso foi validado e hoje é comum, é um conhecimento comum. Mas eu quero dizer a você, algumas coisas são invisíveis e elas não podem matar vocês. Elas podem salvar vocês, mas o conceito de ativar essas coisas é a crença. Os seres humanos perguntando à sua própria consciência e à inteligência inata: há mais coisas do que foi me dito? Então, começando a ouvir, não por uma voz, mas o coração, sentindo arrepios, movendo-se adiante, muitas comunicações entre vocês, a estrutura celular do que você está prestes a descobrir, para ajudar você a virar a esquina, a virar à direita, a virar à esquerda. O que é real, não é real, saber o que é, validando a integridade da mensagem que vem do homem na cadeira, canalização do outro lado do véu. Não assuma minhas palavras por isso. Eu quero que você valide por si mesmo, em qualquer forma que você puder ou sentir, quando estiver pronto, porque é a sua crença, não uma crença coletiva, mas a sua crença que fará a diferença no planeta. Há milhões assim como você por todo o planeta, despertando neste momento e tomando essas decisões. É um coletivo que não tem controle central, ou será que tem? E o controle central está no meio da sua galáxia. A fonte criativa em cada simples ser humano é o mesmo, e vocês o chamam de espírito. Alguns chamam de Deus. A Terra é um planeta, um Deus. A árvore é grande, o tronco é enorme e os galhos são muitos. E nós já dissemos isso antes. Já é tempo de ver que tudo vem de uma única fonte e que ela é bela. E as diferenças morreram. Mova-se adiante. Eu sou Cryon. Eu amo a humanidade. Estou falando a verdade para vocês essa noite. A sombra da montanha, das sementes da sua divindade. E assim é.